Nesse vídeo eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre as coisas que mudam na sua mente depois de você sair do Brasil pela primeira vez. Bom, se você acompanha o canal aí há um tempinho, você viu que eu recentemente tinha feito umas viagens aí pelo mundo afora. E bom, sempre foi meu sonho e é o sonho de muita gente sair do Brasil. Nem que seja você apenas pisar o pé fora do Brasil para você conhecer o ar de um outro país, né? Pelo menos pra mim, isso sempre foi um desejo. Quando alguém falava que tinha ido no Paraguai, na Argentina, eu falava, mano, que da hora. Imagina você pisar o pé num solo de outro país, cê é louco. Pelo menos pra mim era um bagulho extraordinário. E bom, pelo menos na minha visão, tem muita coisa que muda na sua mente após você sair do Brasil pela primeira vez. Principalmente quando você vai para um país decente, um país onde a realidade é totalmente diferente daqui. Como, por exemplo, quem sai do Brasil pela primeira vez e vai pro Japão, sente um choque enorme. Quem vai para os Estados Unidos, quem vai pro Oriente Médio, enfim, são locais onde é basicamente um outro mundo, tá ligado? A cultura é totalmente diferente e as coisas funcionam de outra forma, de uma forma totalmente diferente do Brasil. E bom, algo que eu recomendo para qualquer pessoa é ir para um outro país, qualquer um, seja o Paraguai, Argentina, Colômbia, enfim, qualquer país próximo do Brasil. Se você tem a oportunidade de ir, vá, porque com certeza vai mexer pelo menos um pouco na sua mente, não tem como. Você vai crescer nem que seja um pouco como pessoa, você vai aprender coisas novas e etc. E você vai ter a visão de um outro país, como que é um outro país. Se hoje em dia tem como você ver vídeos e tudo mais, você vai basicamente vivenciar a experiência de uma outra pessoa, mas é legal você viver na pele, você realmente ir pro lugar e você constatar com seus próprios olhos como que é tal país, sabe? E bom, como eu falei nessa viagem que eu fiz, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Com 23 anos foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Primeira viagem de avião e primeira viagem pra fora do Brasil, mas pelo menos valeu a pena, foi pro lugar da hora. Acho que valeu a espera. E bom, a primeira coisa que mudou na minha mente ao sair do Brasil pela primeira vez foi perceber o quanto que o Brasil é grande, mano. O Brasil é muito grande. Eu vou tentar deixar uma imagem aí pra você ter uma noção do quanto que o Brasil é grande. De ponta a ponta, ó, do Acre até a Paraíba, de ponta a ponta horizontal do Brasil, vai dar por volta de 4.300 quilômetros. Já a Europa, de uma ponta até a outra, de Lisboa, que é a última cidade, a oeste, a cidade da Europa mais próxima do Brasil, e Moscou, que seria a última cidade da Europa, a cidade mais ao leste da Europa, são 3.900 quilômetros. Ou seja, o Brasil de uma ponta a outra é maior que a Europa toda. Maior que a Europa toda. E ainda sobra um pouco, tá ligado? Então o Brasil é realmente muito grande. Principalmente se você pegar um voo do sul do Brasil indo pro norte, ou sei lá, do sul pra Venezuela, ou do sul pros Estados Unidos, enfim, um voo que você vai cruzar o Brasil de ponta a ponta, do sul até o norte, meu mano, você vai ver o quanto que o Brasil é imenso, imenso. E eu consegui perceber isso não no Brasil, mas na Europa, porque lá você troca de país como se você estivesse trocando de cidade aqui no Brasil. Tem países lá que são menores que cidades do Brasil. A cidade de São Paulo é maior que muitos países da Europa, e o estado de São Paulo é maior que muitos países da Europa. Então você saindo do Brasil, seja indo pra Europa, ou sei lá, você pegando um voo muito longo que cruze o Brasil, você percebe o quanto que o Brasil é grande, mano. Aí você interpreta da forma que você quiser isso, seja bom ou ruim, pra mim é bom. Eu acho legal o país ser imenso, porque basicamente, mano, a gente tem vários países dentro do Brasil. São culturas totalmente diferentes dentro do mesmo país. E isso faz com que enriqueça a cultura do Brasil, enfim. Enfim, eu acho que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Em questão de belezas naturais, recursos naturais, população, tem muita gente inteligente, tem muita gente que também, infelizmente, né? Infelizmente manipulada por muitas coisas aí. Mas tem muita gente inteligente também. O Brasil se autossustenta de muitas formas. Tem muito país que tem que importar comida, tem que importar água. Tem muito país que tem que importar diversas coisas, sendo que o Brasil mesmo produz muitas dessas coisas. Então o Brasil, pra mim, é um dos países mais ricos do mundo. Mesmo que não seja financeiramente, tipo, toda a população seja rica, mas tem potencial de ser, tipo, o top 3 países do mundo, tá ligado? Porque o Brasil é muito grande e tem muito recurso, mano. Outra coisa que você percebe quando você sai do Brasil é que aqui muita coisa é barata, mano. Por mais que muitas coisas aqui sejam caras, como, por exemplo, o carro. Esse carro aqui é um T-Cross 2025. Um carro desse aqui tá beirando uns 200 mil reais. Tá por volta de 170, 180, 190 mil reais. Um iPhone 15 Pro Max é tipo 10 mil. Enquanto isso, em países decentes, onde o imposto não é tão alto, um carro desse aqui é um carro básico. Um iPhone 15 Pro Max é um celular qualquer. Basicamente todo mundo tem acesso. Você vai pagar tipo um terço do seu salário ou um salário no máximo no seu iPhone. Enquanto aqui no Brasil você tem que pagar 10 salários, tá ligado? Então, apesar dessas coisas serem caras aqui no Brasil, infelizmente, tem outras coisas que são muito baratas e que quando você sai do Brasil você começa a notar isso. Um exemplo é moradia. É caro morar no Brasil em cidades grandes? É. Por exemplo, aqui em São Paulo, qualquer muquifo pra você morar vai ser caro. E principalmente nos centros das cidades, tudo vai ser muito caro. Porém, tem muito lugar que não vai fugir muito disso também. Por exemplo, Portugal, Espanha, enfim, países da Europa. Tem muito lugar lá que você vai receber um salário de tipo 800 euros e vai pagar o aluguel de 800 euros. Então, apesar de ser mais dinheiro, enfim, você tem um pouco mais de poder de compra lá, principalmente na questão de eletrônicos e tudo mais, você vai partir pra essas coisas tipo moradia, comida e tudo mais, às vezes vai bater igual o Brasil ou vai ser mais caro. Então, tipo, tem muito país que você vai e se você for pra morar, vai ter que dividir quarto, dividir apartamento, vai passar um perrenguezinho. A não ser que você comece a crescer financeiramente de fato, aí você tem um outro conforto. Você já tem muito mais segurança do que o Brasil e tudo mais. Mas na questão financeira tem muito lugar que é muito mais caro que o Brasil. E o Brasil, apesar de ser caro, apesar de a gente não ter poder de compra praticamente, ainda assim eu acho barato o Brasil. Outra coisa que você percebe quando você sai do Brasil pela primeira vez, principalmente se você for pra um país mais hostil na questão de conflitos e tudo mais, é que de certa forma o Brasil é um certo paraíso nessa questão. Pelo menos a gente não tem conflitos com outros países faz muito tempo. Agora, se você vai pra qualquer outra grande potência, você fica correndo risco, filho, de algum conflito aí do nada estourar, acontece. Então, por exemplo, você vai pro Oriente Médio. Lá é maravilhoso, porém, você fica com um pouco de medo porque pode acontecer algum conflito. Estados Unidos, você corre risco também, filho. Se não corresse riscos, eles não viviam com medo de ataque, tá ligado? Você vai pra Rússia, ou enfim, qualquer
qualquer país grande da Europa, qualquer país mais, enfim, uma potência, você corre riscos de, sei lá, do nada explodir alguma coisa. Acontece. Até por isso eles também têm medo disso. Enquanto no Brasil, o nosso medo é dos próprios brasileiros, tá ligado? A gente tem que se proteger de, sei lá, alguém roubar seu carro, alguém roubar seu celular, alguém te sequestrar, sei lá. Mas nesses outros lugares, a preocupação é numa magnitude maior, eu acho. Porque simplesmente podem jogar alguma coisa na cidade onde você tá e você partir dessa pra uma melhor, meu mano. Então, nesse ponto, o Brasil é muito positivo. Pelo menos as preocupações são diferentes. Outra questão que você percebe saindo do Brasil é que o Brasil é muito perigoso. Principalmente se você mora em cidades grandes. Só que tem uma questão, muita gente pensa que o mundo é um paraíso e o Brasil é o pior lugar do mundo. Só que realmente tem lugares no mundo onde você fica tranquilo. Por exemplo, quando eu fui pra Dubai, meu mano, você fica tranquilo, uma paz terrível. Questão de conflitos entre países, os Emirados são tranquilos. E questão de problemas internos, roubo, furto, esse tipo de coisa, meu mano, você fica tranquilo lá. Porque se acontecer alguma coisa desse tipo, a pessoa vai pagar. Então você realmente fica tranquilo. Porém, isso a gente tá falando de um lugar específico, né? De um lugar à parte que seria os Emirados Árabes. Agora, se a gente vai pra Europa, e principalmente a Europa mais turística, por exemplo, França, Itália, Inglaterra também, a Alemanha também, de certa forma, nesses países, meu mano, você vai ter que ficar esperto também. Eu acredito que Portugal e Espanha é menos, pelo menos na experiência que eu tive. Pelo menos pra mim, foram lugares bem tranquilos. Agora, a Europa turística, França, Itália, Inglaterra, pelo menos na minha experiência, meu mano, é um lugar que você tem que ficar esperto tanto quanto no Brasil. Questão de roubo, furto, assalto, diversas coisas. Tem muita gente louca nesses países grandes de lá, até porque tava meio bagunçado, qualquer um entrava. Inclusive eu entrei lá, tipo, de uma forma até bagunçada, tá ligado? No aeroporto na Itália, eu simplesmente entrei. Não revistaram minhas malas, não me revistaram, não passei no raio-x, só olharam meu passaporte, carimbaram e falaram, entra. Então isso foi bom pra mim, até porque eu não ia fazer mal nenhum pra ninguém lá. Eu tava lá pra visitar, mas tem muita gente que vai pra lá com outras intenções. E isso, de certa forma, é um problema. E é o que acontece lá na França, Itália, países maiores da Europa, acabam sofrendo com essas coisas aí, de furto e tudo mais. E eu, pelo menos, saindo de São Paulo e indo pra lá, eu falei, mano, é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. E pra mim ainda é um pouco pior, porque eu não tô falando o idioma dos caras, né? Aqui dá pra desenrolar um pouco. Agora lá, a parada é diferente. Então essa é uma questão. Apesar do Brasil ser perigoso, tem muitos países que também são bastante. Outra questão que você percebe quando você sai do Brasil é que o clima aqui é muito bom. Pelo menos eu gosto muito do clima do Brasil. Tem gente que é maluco e gosta de frio. Eu não gosto de frio. Quem gosta de frio é pinguim. O bagulho é um climinha tropical. Então, pelo menos pra mim, o Brasil tem um clima muito bom. E tem muitos outros países que tem um clima bom também. Porém, o Brasil, pra mim, por exemplo, se fosse pra eu morar em um outro país que fosse muito frio, não dá. Ia ter que procurar um lugar mais quentinho. Eu fiquei alguns dias na Europa e já senti falta daqui, porque aqui o clima é bom. Então, se você sai do Brasil e tem um mínimo de senso, você vai valorizar e sentir falta do clima do Brasil. Outra coisa que muda na sua mente quando você sai do Brasil é que você aprende um outro idioma. Óbvio que não é tão fácil, óbvio que você não vai sair do Brasil e já vai aprender o idioma de cara. Mas você vai aprender algumas palavras, não tem pra onde fugir. Você vai ter que aprender. Vou dar o exemplo da Itália. Eu não sei o porquê que eles são assim, mas eles não gostam de falar inglês. O bagulho deles é falar italiano. Mesmo em lugares centrais e tudo mais, muita gente não fala inglês, só fala italiano. E se você não conseguir se comunicar, o problema é seu. Então você tem que saber pelo menos o básico ali. Oi, por favor, obrigado, enfim. E dependendo se você passar mais tempo num lugar, você vai ser obrigado a aprender mais coisas. E é algo bem positivo que vai mudar na sua mente. Você aprender um outro idioma vai te ajudar muito. Outra coisa que você percebe quando você sai do Brasil é que, mano, nem todo lugar é bagunça. Aqui no Brasil, de certa forma, é uma bagunça. Aqui a gente tem o nosso jeitinho brasileiro. Se uma coisa foge um pouco do controle, você dá um jeitinho, você fala, não, tem como fazer isso aqui, por favor, tal. Se alguma coisa dá errado, enfim, você consegue desenrolar. Agora, em outros países, tem culturas onde as coisas são muito certas, muito certinhas, tá ligado? A nossa mentalidade no Brasil é tipo, se tem alguma coisa que é errado fazer, mas eu vou levar vantagem, eu não vou ter punição, eu vou fazer. Se tem como cortar um caminho, eu vou fazer isso. Se tem como cortar tempo, se tem como evitar dor de cabeça, a gente vai fazer. O brasileiro é muito criativo nessa questão e a gente sempre quer dar um jeitinho. A gente acaba desenrolando as coisas. Agora, em outros países, tem coisas que são seguidas à risca. Que se você não fizer daquela forma, não vai. Ou faz da forma que é pra ser, ou não faz. Tem muitos lugares onde as pessoas são mais rígidas, tipo assim, não tem margem pra você dar um jeitinho, tipo, faz isso aqui pra mim, por favor, facilita aqui e tal. Aqui no Brasil a gente tem essa mania de facilitar as coisas porque a gente sabe o quanto que é difícil a vida, né? Então se alguma pessoa tá com alguma dificuldade, a gente tende a tentar dar um jeito pra ajudar ela. Já em outros países, meu mano, não. Ou faz do jeito que é pra ser ou não faz, sabe? O que acaba sendo algo bom e ruim ao mesmo tempo. Então meio que você tem que se adaptar ao local que você está. Não tem pra onde fugir. Tem lugares que as coisas são seguidas à risca e não tem como você manipular. Não tem como você dar jeitinho brasileiro. Outra questão também é que tem países que os costumes são totalmente diferentes com os do Brasil. Tem muita coisa que é certo aqui e é errado no país que você vai. E tem muita coisa que é certo lá e é errado aqui, enfim. Isso você percebe principalmente quando você vai pra países do Oriente. Países ali do Oriente Médio pra lá, sabe? Tem muita coisa que você acha que é certo a vida inteira, que você chega lá e é errado. E se você começar a pensar um pouco, você vai falar, mano, peraí, será que é certo mesmo? Será que é errado? O quanto que isso aqui é certo e errado mesmo. O quanto que a gente tá certo e o quanto que a outra cultura tá certa. Tem muita coisa que eu olho pra cultura mais oriental ali, principalmente do Oriente Médio, que eu olho e falo, aquele ali tá correto, devia ser aplicado aqui também. Mas também tem coisas que eu olho lá e falo, mano, isso aqui não acho tão legal. Mas é interessante, é algo que abre um pouco sua mente, algo que te faz ver o mundo de uma outra forma. Você começa a questionar mais o que é certo e errado, e o quanto que faz sentido isso, enfim. Pelo menos pra mim, é algo interessante de se vivenciar. Então, bom, se você já saiu do Brasil, comenta aí o que mudou na sua mente quando você saiu do Brasil, depois que você saiu e voltou, enfim. E se você nunca saiu, comenta aí que lugar que você gostaria de ir. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí, e até o próximo vídeo.